Bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical online comigo, pastor Danilo Estélio. E eu quero começar essa nossa Escola Dominical parabenizando todas as mamães pelo seu dia. Deus abençoe a todas vocês em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa estar com vocês na sua vida, nas suas famílias. Sabemos que é um momento conturbado, um momento de crise, um momento em que muitas famílias não estão podendo abraçar as suas mãezinhas como gostariam. Porém, Deus quiser, tudo isso vai passar e no próximo Dia das Mães nós estaremos muito mais unidos, reunidos em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço aí para toda a nossa liderança da Comadezon, na pessoa do pastor Dimas Rabelo, toda a sua equipe de obreiros e obreiras. Que Deus esteja com todos vocês em nome do Senhor Jesus, fortalecendo e abençoando a cada vida. Mais um domingo, vamos aí para a nossa sexta lição, uma lição muito abençoada, muito importante para as nossas vidas, para conhecermos as coisas celestiais, as coisas do reino de Deus. Também lembrando que na lição passada nós tratamos sobre os anjos, mensageiros de Deus. E hoje, continuando nessa mesma temática, nós vamos falar sobre o oposto deles. Quais são os opostos dos anjos bons, os anjos de Deus, dentro da nossa temática do trimestre, que são as doutrinas bíblicas, fundamentos da verdade? Estamos falando também aqui das criaturas de Deus. E começando na semana passada pelos anjos, mensageiros de Deus, hoje nós vamos falar aqui sobre os demônios, agentes do mal. O texto áudio está em Lucas, capítulo 10, versículo 20. Alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, mas sim porque o vosso nome está escrito nos céus. A verdade prática nos fala que todos os demônios são espíritos derrotados e repreendidos em nome de Jesus. Primeiramente falaremos sobre a natureza deles. O que eles são? Quem eles são? Aí nós vamos aqui para a nossa abençoada lição. Em primeiro lugar, eles são rebeldes. São espíritos maus, condenados por Deus por causa da sua rebelião. São pessoas não de carne e osso, mas espirituais, que escolheram não seguir o caminho de Deus. A Bíblia não conta muita coisa sobre o estado original dos anjos, mas mostra que eles são criados perfeitos em santidade. Como é que alguém perfeito pode se rebelar? É claro que não é uma perfeição absoluta, é uma perfeição relativa. Então, no princípio, os anjos, eles cumpriam o seu propósito, cumpriam a vontade de Deus, mas assim como nós, eles tinham livre arbítrio, livre escolha. Eles não eram forçados a servir a Deus. Então eles se rebelaram, eles escolheram não seguir o caminho de Deus. Alguém pode dizer, mas por que criaturas que tinham tudo, estavam na presença de Deus, escolheram se rebelar? Bom, aí só Deus e a eternidade podem nos responder. Mas quando nós vemos hoje em dia pessoas que Deus abençoa, dá tanta coisa boa, e mesmo assim escolhem seguir um outro caminho longe de Deus, a gente pode ter uma pista do que aconteceu em épocas passadas na eternidade. Como é que esses espíritos se rebelaram? O certo é que eles se rebelaram. Eles escolheram
seguir outro caminho que não fosse o de Deus. Se tornaram anjos de trevas, demônios, espíritos imundos. Possivelmente 1/3 do total de anjos foi condenado. Por que nós temos esse número 1/3? Está em Apocalipse 12:4, na visão do dragão, que representa Satanás, trazendo com ele 1/3 parte das estrelas. Na Bíblia, as estrelas representam os anjos. Então, nós sabemos que eles se rebelaram. Em segundo lugar, eles são maus. A sua essência é maligna. Eles planejam fazer apenas aquilo que desagrada a Deus. Aí alguém pode imaginar, mas como às vezes parece que eles se comportam de uma maneira boa, ajudando as pessoas? É simples. Para melhor fazer o mal, eles colocam um pouquinho de bondade para ganhar a confiança das pessoas. É como se fosse, por exemplo, aquelas pessoas que dão os famosos golpes, os estelionatários. Eles colocam alguma coisa verdadeira, correta no meio, para que as pessoas aceitem a falsidade que vem depois. Lembra daquele golpe, por exemplo, em que tem um maço de dinheiro? Só a primeira nota é verdadeira, que é para ganhar a confiança da pessoa. E as outras são falsas, ou então só papel jornal, só papel velho, para enganar as pessoas. Assim eles são maus. Às vezes eles fazem coisas boas, mas não é porque sejam bons, é para que as pessoas confiem neles e assim possam ser, digamos, o mal tenha um impacto muito maior na vida das pessoas. A Bíblia chama, portanto, esses espíritos de maus. Eles foram banidos do reino de Deus e vão sofrer o julgamento de Deus na época certa. Comandando esses rebeldes está aquele que a Bíblia chama de príncipe deste mundo, Satanás, Lúcifer em algumas traduções, diabo. Na verdade, todos esses nomes, eles não são bem nomes, eles são adjetivos. Eles querem dizer inimigo, adversário, acusador, tentador, mas não são, na verdade, nomes. A Bíblia, na verdade, não coloca os seus nomes, mas coloca simplesmente o que eles fazem. Eles enganam as pessoas, eles levam as pessoas para o caminho da maldade. Em terceiro lugar, eles são limitados, assim como os anjos bons, os anjos de Deus. Os anjos bons e os anjos caídos, ambos são limitados. Isso quer dizer o seguinte: eles podem fazer muita coisa, eles têm poderes maiores do que os nossos, claro, mas eles não são onipotentes. Eles podem estar em vários lugares, mas não de uma vez só. Eles não são onipresentes. Eles também não são oniscientes, ou seja, eles não conhecem todas as coisas. Eles sabem de algumas coisas. Algumas coisas até que nós não sabemos. É por isso que, inclusive, a gente destaca que a palavra demônio, no grego, vem dessa língua e quer dizer o quê? Conhecimento. Os gregos conheciam a figura de demônios, mas para eles era uma espécie de gênios que podiam fazer coisas boas e fazer coisas ruins, podiam ensiná-los, inclusive, instruí-los. Eles conheciam dessa forma. Então nós vemos que eles têm as suas limitações, inclusive no conhecimento. Em segundo lugar, a sua organização. Eles são um exército do mal. E como todo exército, assim como o exército celestial, eles têm também a sua organização. Em primeiro lugar, vemos o seu chefe, o príncipe, chamado de Satanás, diabo, tentador. Em algumas traduções da Bíblia aparece o nome Lúcifer, se bem que não é uma tradução muito correta, é uma tradução controvertida. Alguns entendem que na realidade não seria esse nome não existiria. Na verdade, Lúcifer quer dizer simplesmente aquele que traz a luz, o luminoso. Então isso se aplica tanto para o bem quanto para o mal. Por isso, algumas traduções da Bíblia você não vai encontrar o nome Lúcifer e outras você vai encontrar. Inclusive, era um nome que era considerado um nome bom, positivo. Você sabia, por exemplo, que na história da igreja existia um bispo com o nome Lúcifer? São Lúcifer. Existiu mesmo e foi um grande homem na sua época. Só depois dele, depois de algum tempo que começou a surgir a ideia de Lúcifer como nome do príncipe das trevas, é que esse nome foi deixado de lado para a maioria das pessoas, mas até então ele era usado normalmente.
Então esses nomes querem dizer, na verdade, qualidades. Satanás quer dizer adversário, inimigo. Diabo quer dizer acusador, caluniador, tentador. Esses são os seus nomes. São as maneiras que ele usa para levar as pessoas para o caminho do mal. É também chamado de pai da mentira, príncipe deste mundo, príncipe dos poderes do ar. Então, o que é que nós podemos deduzir disso? Quer dizer que esse exército da maldade, ele não está preso no inferno, como as pessoas popularmente conhecem, como a gente vê nos quadrinhos, nas historinhas. Não. Quem está no inferno não são os demônios, não é Satanás. Eles estão soltos pelo mundo, soltos pelos ares, nesse nosso ar atmosférico, nesse nosso espaço sideral. É lá que eles estão atuando. É lá o local de atuação deles. Quem está no inferno são as almas daqueles que partiram sem Cristo. Esses é que estão lá presos, mas os demônios não, eles estão soltos e com liberdade de ação pelo mundo. Se bem que nós podemos entender que existem alguns que estão presos permanentemente. Seriam talvez os piores, os mais perigosos de todos, aqueles que, se você soltar no mundo, é capaz deles destruírem a raça humana. Nós podemos comparar com os presos numa penitenciária. Você tem aqueles que estão no regime aberto e no semiaberto. Então eles têm uma certa liberdade de ação. Já os que estão no pavilhão fechado, no fechadão, como a gente chama, não podem sair em hipótese alguma, porque se eles botarem o pé na rua, fatalmente vão cometer novos crimes. Então nós podemos comparar os demônios dessa maneira. Muitos estão soltos pelo mundo, atuando das mais diversas maneiras, e outros estão permanentemente presos. Mas onde eles estão presos? No inferno? Não. A Bíblia fala de um lugar chamado abismo. É um lugar tão terrível que até os demônios têm medo de ir para lá. Nós vemos um exemplo disso naquele episódio em que Jesus expulsa uma legião de demônios da vida de um homem da cidade de Gadara, o Gadareno, o famoso Gadareno. Então, aqueles demônios falam com Jesus e pedem, rogam, suplicam para que eles não sejam mandados para o abismo, ou seja, eles têm medo de ir para lá também. Veja, portanto, que existem limites para o poder deles, ou seja, todo esse arcabouço espiritual aí não é o reino das trevas, como a gente fala, mas Deus está no controle de tudo, e até mesmo os demônios têm que obedecer ao poder dele. Então, nós temos o príncipe, que é o chefe deles, o que primeiro se rebelou, que a Bíblia chama ele de um querubim ungido, ou seja, um anjo muito especial, muito belo, muito formoso. Aquela noção que nós temos do príncipe deste mundo como sendo aquela figura horrorosa, feia, com chifres, vermelho, tridente na mão. Na verdade, a Bíblia não mostra nada disso, não mostra. A Bíblia o chama de dragão, de serpente, mas a sua aparência é uma aparência aparentemente bela. A Bíblia não descreve a sua aparência como sendo algo terrível, algo que assuste as pessoas à primeira vista. Então, nós podemos ver que aquela glória, aquela beleza que ele tinha antes de se rebelar, uma parte dela permaneceu, e ele pode usar isso para atrair as pessoas. Então eles têm também a sua organização, seus níveis de liderança. A Bíblia chama pelo menos 4 delas: principados, potestades, dominadores e forças espirituais. Seria uma hierarquia piramidal. Lá no topo, o príncipe, o chefe, Satanás. E abaixo deles, vêm esses outros níveis de liderança. Nós temos então os principados, que comandariam nações e países, as potestades, que atuam no comando de estados, de cidades ou até de situações ligadas ao ser humano, os dominadores, com missões especiais, como atingir famílias, pessoas estratégicas, e as forças espirituais, seria o grosso do exército, espíritos mais inferiores, que agem nas chamadas opressões e possessões das pessoas. É uma pergunta, inclusive, que os ateus fazem demais. Se o maligno tem todo esse poder, por que ele não vai, por exemplo, possuir o
presidente dos Estados Unidos, um grande líder mundial, por que prefere se incorporar na vida de uma pessoa humilde, uma pessoa de poucas condições? Mas a verdade é que até essas pessoas de liderança mundial, de renome, de influência, eles também, sem Jesus, eles também são oprimidos, eles também são influenciados. De que maneira? De uma outra forma. Eles não estão aí fazendo uma cara feia, espumando, rolando no chão, não. Eles são influenciados de outras maneiras, mais sutis, normais, digamos assim, que não afastam as pessoas de confiarem nelas. Então existem vários níveis de opressão, vários níveis de possessão do mal na vida das pessoas. E nós temos as atividades deles. O que é que eles fazem? Basicamente, eles se opõem a Deus. Tudo que Deus faz, eles vão fazer ao contrário. E para se opor a Deus, eles usam as mais diversas maneiras, as mais diversas formas. É como se nós víssemos, por exemplo, um líder, um presidente, um governador, um prefeito. Vai ter sempre uma oposição a ele. Essa oposição, ela pode agir de uma maneira, vamos dizer, entrando com ações judiciais, com mandados de segurança, ou pode fazer uma carreata, um protesto, um quebra-quebra. Tem várias maneiras daquela oposição agir. Então, da mesma forma, os demônios, eles procuram separar as pessoas de Deus, afligem as pessoas também com enfermidades físicas, perturbações mentais. Quer dizer que toda enfermidade física ou mental é ação demoníaca? Não necessariamente. Muitas vezes é nossa mesmo. Agora, claro que o maligno pode nos influenciar para a gente descuidar da nossa saúde, para nós não olharmos para o nosso corpo físico, nos atolarmos em coisas que vão nos fazer mal, mesmo sabendo que vão fazer. Então eles atuam de várias maneiras. Os demônios, eles também propagam doutrinas falsas. A Bíblia fala disso, doutrinas de demônios, são ensinos, ou seja, coisas muito bem organizadas, arquitetadas, bem escritas, que fazem sentido, têm lógica, mas no fim das contas a finalidade é levar as pessoas para longe de Deus, até mesmo usando a Bíblia. A Bíblia Sagrada mostra o diabo tentando Jesus usando textos da Bíblia. Então, o diabo e os demônios, eles conhecem a Bíblia melhor do que muitos de nós. Eles oprimem e possuem as pessoas, até mesmo animais. A Bíblia mostra de animais sendo possuídos pela ação maligna para fazer alguma coisa com as pessoas. Eles levam as pessoas para a imoralidade, para a prostituição, influenciam a violência e o ódio e, claro, também produzem problemas econômicos e financeiros. De vez em quando, nós poderíamos dizer, não de vez em quando, mas todo o tempo, Deus usa os anjos maus para cumprir o propósito de castigar as pessoas e também para disciplinar os justos que erram. Muitos teólogos e pregadores, por exemplo, estão vendo esse momento que a gente passa de pandemia como um exemplo de ação maligna feita pelos seres humanos aí e que está atingindo a humanidade. Ou seja, a humanidade, as pessoas estão tendo que repensar o que elas fazem, como elas se comportam. Claro, muita gente endurece o coração, já estava ruim, fica pior. Mas ao mesmo tempo nós vemos pessoas que nessa pandemia estão aí descobrindo um outro sentido para a sua vida, para a sua família, ajudando mais o próximo, deixando de se importar só consigo para cuidar do outro. Então Deus usa também essas coisas ruins para que o propósito bom dele seja atingido. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre a derrota deles, ou seja, por mais que eles tenham poder, influência, mas eles não vão ganhar no final das contas. Eles podem ganhar aqui ou ali, pequenas batalhas, mas a guerra final eles não vão conseguir ganhar. Isso porque no passado eles já foram derrotados. Quando eles se rebelaram, eles foram expulsos do céu. Então eles não têm mais acesso à presença de Deus. Muitos dos privilégios celestiais que eles tinham, não tem mais. Claro que existem aqueles mais poderosos que estão presos no abismo, serão soltos na época da grande tribulação. Eles foram também derrotados no presente, nessa nossa época atual, no ministério de Cristo, quando Jesus veio a esta terra. Ele atuou de várias maneiras, curando as pessoas, mas um dos pontos que ele mais atuou foi como? Expulsando os demônios, as pessoas que eram oprimidas pelo diabo.
Havia muitos desses na época de Jesus. E ao longo da história da igreja, a ação maligna sempre foi tendo que se defender da igreja. A igreja sempre avançando, sempre indo nos territórios ocupados pelo maligno. Quando a gente fala territórios, tanto aqueles territórios físicos, ou seja, pessoas que viviam na superstição, na ignorância, sem saber de Deus, sem saber da Bíblia, o evangelho vai chegando lá. Aos pouquinhos, mas vai. A igreja vai avançando, vai caminhando e aos poucos ela vai tomando os terrenos que antes eram do maligno. Até mesmo, por exemplo, a política, que sempre foi vista por muitos como assim, um território por excelência do mal. Aí hoje você já tem muitos evangélicos entrando na política e procurando derrubar esse lado das trevas. No presente, nós temos a vitória garantida a todos nós sobre os demônios. Nós temos que crer que Jesus já os derrotou e crer que esse poder que Jesus manifestou é para nós também. Devemos resisti-los, pois assim eles fugirão de nós. Temos a promessa que todas as obras malignas já estão debaixo dos nossos pés, ou seja, nós já somos vencedores por antecipação. Agora, claro, temos que vigiar. Vigiar por quê? Para que a nossa vida não seja comprometida com eles, contaminada com os desígnios. É uma guerra. Então, assim como numa guerra, você tem os avanços e os retrocessos. Eles fazem de tudo para que os servos de Deus, os filhos de Deus, se desviem do verdadeiro caminho. Nós temos que buscar também comunhão com Deus, pela oração, pelo jejum, pela palavra, e conseguir discernimento para nós vermos que determinadas situações é o maligno que está agindo através de pessoas, de situações, de objetos até. Só que esse discernimento é só Deus que pode nos dar. Então, no presente, nós somos vitoriosos. E no futuro? No futuro, a derrota final para ele já está garantida. Quanto será isso? Nós não temos a data, não temos a época, mas sabemos que no final das contas, Satanás e, por consequência, toda a sua turma será presa por 1000 anos, por ocasião da vinda de Jesus. Claro, tem pessoas que dizem que isso já aconteceu, desde quando Jesus veio à Terra ele já estaria preso, ou seja, limitado, não seria possível existir uma prisão para um espírito, mas é possível sim. Deus pode fazer todas as coisas, porque ele não poderia fazer uma prisão, um local, uma dimensão espiritual, onde um espírito como Satanás e seus demônios ficassem presos? Claro que ele pode, e é o que vai acontecer. Enquanto a igreja de Cristo estará reinando aqui na terra, ele estará preso, ou seja, ele não vai poder fazer nada do que ele faz hoje, e por tabela, claro que os seus demônios também não. Depois do reino milenial, ele vai ser solto novamente para fazer aquilo que ele sabe fazer, se rebelar contra Deus, mas vai ser derrotado e lançado para sempre no lago de fogo. E claro que os demais demônios vão junto, vão acompanhando. E o que é o lago de fogo? É o mesmo inferno? Não, é uma outra coisa pior ainda. É algo muito mais terrível do que o inferno. E é uma prisão perpétua, para sempre. Não se sai de lá de jeito nenhum. E é para lá que todo o mal vai um dia. Então nós temos a aplicação pessoal de que não devemos nos enganar com os métodos do diabo. Não temos que permitir que ele nos engane com a sua astúcia, com a sua mentira. Temos que vigiar para que ele não ganhe oportunidade na nossa vida. Temos que nos sujeitar a Deus, nos revestir do seu poder para vencê-lo. Então, a ação do mal, ela existe, é verdade. Muitas pessoas negam isso. Você vai encontrar pessoas que dizem: não existe isso de diabo. O diabo somos nós mesmos. O inferno é aqui mesmo. A gente ouve muitas pessoas dizer isso. Mas não. Existe sim um ente maligno que luta contra nós todos os dias para nos oprimir, para nos afastar do caminho do bem. Mas pelo poder de Deus e pelo poder de Cristo, nós somos mais do que vencedores em nome de Jesus. Então este é um breve resumo da nossa lição e você pode estudar muito mais na sua revista da EBD, da sua Escola Bíblica Dominical. Se você não tiver, pode baixar online na nossa página na internet,
palavravivaefiel.blogspot.com.br. Mais uma vez, eu deixo aqui a minha palavra, a minha saudação para todas as mamães, começando aqui pela minha esposa, a pastora Dira, a minha filha Jéssica, a minha mãe Marina Dias e todas as mamães que estão na escuta do programa. Claro, a minha sogra Maria Lindalva está se recuperando ali de uma enfermidade, mas Deus há de levantar. Também para minha cunhada, a pastora Dina, está ali internada na Unimed, mas está se recuperando, juntamente com a nossa irmã Lênia, a nossa cantora Gilcilene Oliveira, também está ali se recuperando. Oremos por todas elas, por todos os enfermos, para que o Senhor os levante da enfermidade e no próximo Dia das Mães nós possamos estar mais uma vez reunidos, felizes com as nossas famílias em nome de Jesus. Tenha uma boa semana cheia da paz e da bênção de Jesus Cristo. Deus vos abençoe.